O canal Aqui Tem História apresenta: o brasileiro trabalhará até a morte. No século XIX havia uma forte pressão para o fim da escravidão no Brasil. O movimento abolicionista composto por liberais e republicanos atraiu o clamor popular. 2 leis abolicionistas haviam sido aprovadas: as leis Eusébio de Queiroz em 1850 e a do Ventre Livre em 1871. A primeira proibiu a entrada de escravos africanos no Brasil, efetivamente criminalizando o tráfico negreiro, enquanto que a segunda concedeu alforria às crianças nascidas de mulheres escravizadas. Em 1884, o presidente do Conselho de Ministros, o liberal Souza Dantas, apresentou ao parlamento um projeto de lei que prestigiava as ideias abolicionistas. Inicialmente, a proposição, que ficou conhecida como Projeto Dantas, estabelecia a liberação de escravos que possuíssem mais de 60 anos de idade, que não receberiam qualquer indenização, além do aumento de impostos pagos pelos proprietários de escravos. A proposta apresentada por Dantas tornou-se polêmica, com os conservadores e com os fazendeiros se declarando oposição ao projeto. Devido à proposta, o imperador Dom Pedro II dissolveu a Câmara Baixa do Parlamento, com a subsequente convocação de eleições gerais. A libertação de escravos sexagenários sem que recebessem indenizações era a questão que reunia maior discordância, a qual se manteve após as eleições, levando Dantas a deixar seu cargo. O imperador deu a José Antônio Saraiva a função de formar um novo gabinete e elaborar um novo projeto. Saraiva incluiu a previsão de alforria mediante indenização paga pelo próprio escravo. O gabinete Saraiva passou por uma crise antes que a medida fosse aprovada pelo Senado, embora já tivesse recebido o apoio dos deputados. Saraiva eventualmente caiu e o novo presidente designado, o conservador João Maurício Vanderlei, barão de Cotegipe, conseguiu a aprovação do projeto, sem que este recebesse emendas dos senadores, ainda que diversas críticas continuaram sendo feitas. Em 28 de setembro de 1885, o imperador sancionou o projeto, convertendo-o em lei. O texto sancionado previu a alforria de escravos que tivessem mais de 60 anos de idade, mas não sem impor condições. Antes da libertação, haveria um serviço obrigatório e gratuito, que se prestaria a título de indenização, pago a seus senhores, uma espécie de pedágio, como pagamos hoje para se aposentar, pedágio estabelecido pela reforma da Previdência aprovada em 2019. Se atingissem 65 anos, a prestação de tal serviço estaria dispensada. A adoção da lei dos sexagenários não produziu um efeito prático, visto que somente uma minoria dos escravos brasileiros possuía mais de 60 anos de idade. Em 1872, a expectativa de vida da população em geral era de 27,4 anos, enquanto que a dos escravos era de 21 anos. Em 1887, em um universo de 723 mil escravos, apenas 28,8 mil possuíam mais de 55 anos de idade. Ademais, o valor pago pelos escravos era maior para os mais jovens, variando de 900 contos de réis para escravos até 30 anos de idade a 200 aos entre 55 e 65 anos. Além disso, a lei marginalizava os negros libertos com mais de 65 anos, determinava aos que se ausentavam de seus domicílios seriam considerados vagabundos e apreendidos pela polícia para serem empregados em trabalhos públicos forçados em colônias agrícolas. As colônias agrícolas eram regidas e violentas com disciplina militar. A lei dos sexagenários foi considerada uma vitória dos conservadores. Primeiro porque tinha sido aprovada sem os itens mais incisivos originalmente propostos por Manuel Dantas. Segundo porque a sua aprovação procurava enfraquecer a retórica abolicionista que adotava propostas cada vez mais radicais. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos conteúdos. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparece em sua tela e até breve. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.